Meu pai, um boomer de 70 anos, nunca foi presente, mas me ligou para despejar toda a frustração sobre o que eu não faço por ele. Ele vive numa bolha de delírio, achando que foi um ótimo pai, sem ter feito nada por mim ou meus irmãos. Foi um golpe direto, sabe? Não um soco no estômago, mas uma pancada no peito que me tirou o fôlego e me deixou sem chão. A ligação dele foi para vomitar em 8 minutos exatos toda a amargura, a cobrança e a frustração que ele sente por eu não fazer nada por ele. 8 minutos de um monólogo carregado de veneno, de um cara que mal me conhece de verdade, que nunca fez questão de conhecer. E a pior parte, a que mais me deixa com o sangue fervendo, é que na cabeça dele a culpa de tudo é minha. Me chamou de ingrato, de desinteressado, disse que eu nunca me importei, nunca me preocupei com ele. Me importar? Me preocupar? Com o quê, gente? Com a sombra de pai que ele sempre foi. Com as brigas infernais que ele e minha mãe travavam noite sim, noite também, transformando nossa casa num verdadeiro inferno. Eu fecho os olhos e ainda escuto. É como se o som estivesse gravado, em loop, na minha mente. Os gritos agudos da minha mãe, a voz arrastada e debochada do meu pai, o barulho de coisas quebrando, as portas batendo com uma força que fazia as paredes tremerem. Eu, meu irmão Léo e minha irmã Ana, a gente se encolhia nos quartos. Fingíamos que estávamos dormindo, mas cada músculo do nosso corpo estava tenso, cada nervo à flor da pele, esperando o próximo estouro, a próxima agressão verbal, a próxima ameaça vazia. Meus pais eram mestres em transformar a casa num palco de guerra, um cenário de destruição emocional. Aquilo não era um lar. Nunca foi. Era um campo minado, onde a gente andava nas pontas dos pés, com medo de pisar em falso e detonar a próxima explosão. A bebida entrava em cena, e com ela, a máscara caía. A gente, criança, não entendia o que era, mas sentia o peso, a atmosfera tóxica, o desespero pairando no ar. Eu, sendo o mais velho, sentia uma responsabilidade esmagadora sobre o Léo e a Ana. Eles eram mais novos, tinham mais medo, choravam mais fácil. Eu só queria que o barulho parasse, que eles parassem, que a vida voltasse a ser normal, se é que um dia foi. A única dose de sanidade que a gente tinha era a Dona Lúcia, nossa babá. Ela era uma bênção. Ela tentava nos proteger do caos, criava uma rotina pra gente, fazia um café da manhã decente, contava histórias que nos tiravam daquela realidade por alguns minutos. Mas a Dona Lúcia ia embora no final da tarde, e a partir daquele momento, a contagem regressiva para o inferno noturno recomeçava. Eu me lembro de um dia que minha mãe, num surto de raiva e descontrole, pegou um vaso de cristal e arremessou na parede da sala. Estilhaços voaram por todos os lados, cravando na madeira, no tapete. E meu pai? Meu pai só riu. Riu, com aquele sorriso cínico, como se estivesse assistindo a uma peça de teatro. Que tipo de pessoa ri de um ato de violência tão explícito na frente dos próprios filhos? A gente ali, paralisado, aterrorizado, e ele achando graça. É uma imagem que nunca mais saiu da minha cabeça, o som daquele riso maldito ecoando. Quando completei 14 anos, a bomba que eles vinham armando explodiu de vez. Eles se divorciaram. Finalmente! Eu pensei na hora, com a ingenuidade típica de um adolescente que ainda não entende que o fim de uma guerra nem sempre significa paz, mas sim o começo de uma trégua cheia de cicatrizes. Meu pai, o provedor, o homem da casa, ficou com a gente. Ele jurou com a voz embargada de falsa emoção que ia criar a gente. Criar? Ele mal sabia o que era isso. A palavra cuidar parecia uma língua estrangeira para ele. Ele passava o dia fora, ou trancado no escritório com a porta sempre fechada, ou então no bar com os amigos que apareciam e sumiam como fantasmas. As contas chegavam, a geladeira ficava vazia, e o pai? Ele estava ocupado demais se lamentando da vida, reclamando da sorte que teve ou jogando a culpa de tudo na minha mãe. A casa se transformou num barco à deriva, sem leme, sem capitão, afundando lentamente enquanto a gente via de dentro. Eu, com meus 14 anos recém-completos, já tinha descoberto as portas de escape que a rua oferecia. Maconha. Uns comprimidos que os moleques mais velhos me davam. Qualquer coisa que apagasse, nem que fosse por algumas horas, o tormento que era a minha cabeça e a minha casa. Qualquer coisa para não sentir, para não pensar, para não existir por um tempo. Meu irmão Léo, que era mais novo, se fechou no mundo dos videogames. Ele passava horas e horas plugado com fones de ouvido, como se quisesse abafar o mundo lá fora.
A Ana, nossa irmã, começou a ficar mais tempo na casa das amigas, inventando desculpas para não ter que voltar para casa, para não ter que encarar o vazio, o descaso. E eu dormia no porão. Isso mesmo, no porão. Não era para fugir do barulho, porque o barulho agora era o silêncio cortante da solidão, o eco da ausência. Era para fugir da presença fantasma dele, da cobrança silenciosa que ele nunca vocalizava, mas que pairava no ar como uma nuvem de fumaça tóxica. A vergonha de ter um pai que não se importava, a vergonha de ver minha vida ruir, pedaço por pedaço, e ele assistir de camarote sem mover um dedo. Foram anos de um tormento particular. Eu fui pro fundo do poço, de verdade. Larguei a escola, vivia na rua, me metendo em todo tipo de encrenca. Meu pai? Ah, ele sabia. Ele via as minhas olheiras, o meu desleixo, as minhas companhias duvidosas. Mas era mais fácil para ele fingir que nada estava acontecendo, que era apenas uma fase de rebeldia. A fase, no entanto, durou anos, mas de um jeito que ainda não entendo bem, eu consegui me levantar. Não foi por causa dele, nem teve a menor interferência. Foi, na verdade, apesar dele. Contra ele, contra tudo que ele representava. Com meus 20 e poucos anos, tomei uma decisão firme. Não queria aquilo para minha vida. Não queria ser a cópia dele, nem da minha mãe. Não queria repetir os mesmos erros, o mesmo ciclo de autodestruição. Com muita luta, terapia e uma força de vontade que eu nem sabia que possuía, larguei tudo. As drogas, a vida vazia, as companhias tóxicas. Foi um caminho tortuoso, doloroso, cheio de recaídas e momentos em que achei que não conseguiria. Mas eu consegui. Saí do outro lado. Eu me reconstruí. Aos 29 anos, me casei com a Maria, uma mulher incrível, resiliente, que me ajudou a juntar os cacos e a construir algo novo. Aos 30, veio o João, nosso primeiro filho. Depois a Sofia e o Pedro. 3 filhos. Eu tinha minha família, meu emprego, minha casa. Construí tudo do zero, com minhas próprias mãos, com o suor do meu rosto. Uma vida independente, um lar de verdade. Enquanto isso, meu pai... O que ele fez? Ah, ele se livrou da casa, aquela casa dos horrores, o palco das brigas, e foi morar com a mãe dele, minha avó, que estava doente na época. Mais uma vez fugindo de responsabilidades, mas com uma desculpa nobre. Ele foi cuidar da mãe dele, sim, mas era uma conveniência. Um refúgio onde não precisava se preocupar em sustentar ninguém além de si, nem em ser pai, nem em olhar para a própria vida e reconhecer os próprios erros. Era, acima de tudo, uma fuga. E assim se passaram 20 longos anos. 20 anos. Ele, livre, leve e solto. Livre de filhos, de netos, de qualquer responsabilidade real. Ah, claro, ele ligava no meu aniversário. Um parabéns seco, sem emoção, recitando uma formalidade chata. No Natal, um cartão genérico, assinado de qualquer jeito. Era o máximo de contato que tínhamos. Superficial, vazio. Ele mal fazia questão de conhecer meus filhos, os netos dele. João, Sofia, Pedro. Para ele, eram apenas nomes aleatórios, quase abstratos. Estão bem? Era a única pergunta que ele fazia, sem esperar uma resposta real, sem se importar com a profundidade dela. Nem lembrava os nomes direito, eu tenho certeza. E o Léo e a Ana? A mesma coisa. Os filhos deles, meus sobrinhos, também eram fantasmas na vida do meu pai. Ao todo, 6 netos que ele mal viu crescer, mal conversou, mal soube quem eram, quais eram seus sonhos, seus medos, suas paixões. 6 vidas que ele simplesmente ignorou. Mas agora, do alto dos seus 70 anos, na beira de um precipício de solidão que ele mesmo construiu, ele me liga para cobrar, para falar do que eu não fiz por ele. Você não me liga. Você não vem me visitar. Você nunca me ajuda em nada. A voz dele, do outro lado da linha, era carregada de uma autocomiseração irritante, de um vitimismo que me dava ânsia. 8 minutos, eu juro, de uma ladainha sem fim. Seus irmãos, então, nem se fala. Só pensam neles. Ninguém se importa com o velho aqui. Eu sou um peso para todo mundo. E ele continuava recitando um script ensaiado e decorado por décadas. Eu sempre fiz tudo por vocês. Eu me sacrifiquei. Você não sabe o que é isso. Eu ouvia em estado de choque. Meu corpo inteiro tremia de raiva. Cada palavra era um espeto afiado que ele fincava no meu peito, um por um. Sacrificou? Sacrificou o quê, pai?
As noites que passávamos encolhidos, morrendo de medo, esperando que vocês parassem de gritar, as vezes em que a geladeira estava vazia e a gente tinha que se virar e implorar por comida. As marcas invisíveis mais profundas que ele e a minha mãe deixaram na gente. Que sacrifício foi esse que eu nunca vi, que nunca me alcançou? Que tipo de pai é esse que abandona os filhos à própria sorte, que os joga na sarjeta emocional e depois, décadas depois, vem cobrar gratidão? É de enlouquecer. Eu não conseguia falar. A raiva era tanta que minha voz falhou, ficou presa na garganta. Eu queria gritar, descarregar anos de ressentimento, de mágoa, de abandono. Queria jogar o telefone na parede e dizer cada palavra que estava presa em mim há tanto tempo. Mas o que adiantaria? Ele não ouviria. Ele não escuta. Ele vive na bolha dele. Uma realidade paralela, onde ele é o herói injustiçado, o pai exemplar que foi traído pela ingratidão dos filhos. No meio daquele desabafo absurdo, ele me disse que estava com um problema no carro. O carro não ligava, precisava levar no mecânico, e ele não podia dirigir até lá, era muito longe, e ele estava velho para isso. E que eu, sendo o filho mais velho, tinha a obrigação de estar lá para ele, de ajudá-lo. Obrigação. A palavra ecoou na minha cabeça, era um trovão, um tambor batendo forte. Obrigação. De quem? Por quê? Por ter me traumatizado na infância? Por ter sido ausente? Por ter me deixado me virar sozinho? Por ter ignorado a minha existência por 20 anos? Que dívida é essa que eu tenho com ele? Que contrato eu assinei? Mas ser pai é muito mais do que isso. É presença, é carinho, é escuta, é apoio incondicional. É estar lá nos momentos bons e ruins, nos acertos e erros. É ser um porto seguro. E ele? Ele nunca esteve. Ele não sabe nada sobre eles. Absolutamente nada. E o pior é que nunca se importou em saber. Como pode alguém cobrar amor, atenção e cuidado de quem ele não faz questão de conhecer, de quem ignorou a vida inteira? Como pode ele esperar que eu largue tudo para cuidar de um pneu furado, de uma carona para o mecânico, quando ele nunca cuidou das minhas dificuldades, das minhas dores, dos meus traumas? Como pode ele esperar que eu seja o pai dele quando ele nunca foi o meu? É uma piada de mau gosto, uma afronta à minha inteligência, uma ofensa à minha história. Minha vida não foi um conto de fadas depois que me tornei adulto. Eu me separei da Maria, a mãe dos meus filhos. Foi difícil, claro. Um divórcio é sempre doloroso, uma quebra. Mas o que eu fiz? Eu me esforcei de verdade, com todas as minhas forças, para que meus filhos não passassem pelo que eu passei. Fiz questão de ser presente, de estar lá para cada apresentação de escola, festa de aniversário, para cada dor de cabeça, cada momento de alegria e de tristeza. Eu e a Maria conversamos, nos respeitamos e colocamos o bem-estar dos nossos filhos acima de qualquer ressentimento ou mágoa pessoal que pudesse existir entre nós. Temos um bom relacionamento hoje pelos meninos. A Maria é uma mãe fantástica, uma parceira de vida na criação. E eu sou um pai que se importa, que tenta sim, porque ninguém é perfeito, mas que se dedica de verdade, que está ali. Eu sou o tipo de pai que meu pai nunca foi e que nunca será. Ligo para saber como eles estão, como foi o dia na escola, para ouvir as bobagens deles, as histórias malucas, os desabafos adolescentes. Levo eles para passear, ajudo com a lição de casa, levo nos esportes. Eu os conheço. Meus filhos sabem que podem contar comigo para tudo. E a Maria, minha ex-esposa, sabe que sou um parceiro na criação dos meninos. Isso é ser pai. Isso é construir uma família de verdade. Não é despejar mágoa e cobrança de cima de um trono de ilusões, de um pedestal de hipocrisia. Já se passaram 5 horas desde que a ligação dele terminou, e eu ainda sinto essa raiva que me corrói por dentro, uma fúria que não diminui, que só aumenta a cada reflexão. Uma raiva da hipocrisia, da cegueira voluntária, da delusão completa em que ele vive. Ele não vai mudar. Eu sei que não. Ele nunca vai entender o mal que fez, a ausência que marcou a gente, que nos moldou de um jeito tão torto. E eu? Eu vou ter que viver com isso. Com essa raiva, com essa indignação que me consome, sabendo que nunca haverá uma conversa real, uma em que ele ouça de verdade, admita qualquer coisa. Nunca uma reconciliação, porque não existe base para ela, nem arrependimento da parte dele. Só essa fúria que ferve e não passa, me acompanhando como uma sombra. Se você curtiu esse relato, ajuda o Bardão. Se inscreve no canal para não perder os próximos relatos. Obrigado por assistir até aqui.